E nós estamos nesse tema, igreja relevante, porque é o tema da nossa conferência. E quantas palavras aí, mal começou o nosso tema, o nosso mês, e já tivemos aí palavras e estudos poderosos. Por quê? Porque nós cremos que é do coração de Deus uma igreja relevante para a cidade, uma igreja relevante para essa nação. E eu ministrei um texto aqui com os jovens, e esse texto continuou mexendo com o meu coração, e eu gostaria de trazer novas perspectivas, novas abordagens sobre esse texto, que se encontra lá em Atos capítulo 8, versículos de 5 a 8, um texto que vai trazer algumas lições para nós, com certeza, e nós vamos ler ele, amém? Atos 8, de 5 a 8. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, e você teve aí uma aula sobre sinais milagrosos nos últimos 3 cultos, deu unânime atenção ao que ele dizia. A multidão deu unânime atenção. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande... mas vamos trazer essa alegria, né? Vamos trazer essa alegria aqui nessa noite. Assim, houve grande naquela cidade. Amém. Vamos orar, Pai. Nós te agradecemos por tudo que já aconteceu aqui. Nós viemos aqui para te oferecer esse culto, Pai. Nós viemos aqui para te ofertar esse culto, mas surpreendentemente o Senhor vem com a tua graça sobre nós, o Senhor vem com as tuas bênçãos sobre nós. Mas nós queremos estar aqui, Senhor Deus, ainda continuando nesse culto, ainda que seja uma palavra, mas nós queremos, Senhor Deus, que os nossos corações continuem como ofertas nesse culto a Ti, preparados para ouvir essa mensagem e tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, o pastor André já começou aqui essa quinta trazendo alguns aspectos da igreja relevante, o pastor Marinho já deu continuidade a alguns aspectos do que é ser a igreja relevante, e eu gostaria aqui de também fazer algumas observações desse tema. Filipe, como nós vimos, é um dos responsáveis em levar o evangelho até a cidade de Samaria. Se você pegar Atos 7, você no finalzinho lá do Atos 7, você vai ver que os discípulos foram dispersados por causa da perseguição que estava tendo. Estevão acabava de ter sido apedrejado, morto de forma ali trágica, apedrejado. E os discípulos dispersaram, mas não para fugir, para continuar pregando a palavra. E Filipe, ele vai para Samaria, e lá ele leva o evangelho, ele começa a pregar naquela cidade. E alguns estudos mostram que Filipe foi o responsável para levar o evangelho para aquela cidade. E olha só o que aconteceu. A multidão ficou interessada naquilo. O poder do evangelho, o poder da mensagem de Filipe foi tão tremenda que os paralíticos, os sinais, como nós temos estudado, que acompanham o ID, acompanham aqueles que vão, começaram a acontecer os sinais. As pessoas começaram a ser curadas, os paralíticos começaram a andar. Mas sabe o que aconteceu também? Os espíritos imundos começaram a sair das pessoas. Começou a haver libertação. Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me levou a pregar as boas novas, a anunciar libertação aos cativos. E Filipe se apossou dessa palavra porque Jesus mostrou como que era. E Filipe vai até Samaria cheio do Espírito Santo e começa a pregar o Evangelho. Isso foi algo tão poderoso que os espíritos imundos começaram a sair das pessoas. E sabe, isso começa a me fazer pensar, o pastor Marinho e o pastor André já fizeram algumas abordagens sobre essa questão, mas concentraram mais aí nas questões dos sinais miraculosos e muitas coisas. E eu gostaria de hoje me concentrar um pouco nessa questão dos espíritos malignos. E eu sei, não precisa sair correndo não, calma. Ninguém gosta de falar sobre o diabo.
Ninguém gosta de falar sobre espíritos malignos. Nós viemos aqui para uma quinta-feira viva, para falar do poder de Deus, para falar do poder do Espírito Santo. E é justamente isso. Mas nós precisamos estar atentos ao nosso inimigo. Porque existe um pastor que fala que o diabo é mais real que eu e você. E muitas vezes a gente coloca o diabo de lado, os seus demônios de lado, achando que ele não está atuante. Eu quero dizer que uma igreja relevante é uma igreja que traz libertação para a cidade. É uma igreja que, através, claro, do poder de Jesus, traz libertação para aqueles que estão cativos, presos pelos espíritos demoníacos. E sabe, na pandemia, a gente até anunciou uma frase, fizemos uma campanha, porque havia todas aquelas limitações, havia ameaças para fechar a igreja, e nós lançamos um slogan, não sei se alguém lembra, a igreja é essencial. Obrigado, pastor. Não vou deixar mais o senhor na mão, vou falar também. A igreja é essencial. Só que a igreja que é essencial tem que ser a igreja que é relevante. Porque igreja tem um monte aí. Seja aqui na cidade, seja espalhada por um monte de lugar. Mas não é só uma porta, um prédio, falar que é uma igreja que é uma igreja. Infelizmente, existem muitas coisas aí que nós vemos, muitas abordagens, que dá até vergonha. A igreja essencial é a igreja que é relevante. Para a cidade, para a comunidade, para a família cristã, por que não para o Estado, por que não para a nação? E é interessante aqui que a igreja, quando nós falamos, não se resume a uma pessoa só. Esses dias eu vi isso e achei interessante. Porque muitas vezes a gente fala, eu sou igreja. Não, você é igreja desde que esteja num corpo, desde que você esteja numa comunidade. Você sozinho não é igreja. E isso é muito importante porque tem muita gente querendo ser igreja sozinho. Ser igreja desigrejado, não existe isso. Para você ser igreja, para você falar, eu sou igreja, você precisa estar inserido nessa família. Porque você sozinho é parte do corpo. O que é a igreja? É o corpo de Cristo. E você sozinho é só uma parte. Agora, corta o seu dedão e deixa ele ali do ladinho, pertinho do corpo. Vê o que vai acontecer com esse dedão. Pode deixar ele até coladinho ali. Coladinho assim, né? Pertinho. Não vai dar nada. Vai morrer, vai necrosar, vai perder o dedinho. Por quê? Porque não basta estar perto. Tem que estar inserido, tem que estar ligado, tem que fazer parte. Mas muitas pessoas estão achando que, não, eu sou igreja lá em casa sozinho. Não preciso de nenhuma outra igreja, não preciso de uma placa de igreja. Não, meu querido. Você pode até ser uma bênção por aí, mas sozinho. Uma frase que eu ouvi, que eu achei muito interessante. A palavra sucesso é uma palavra muito grande para uma pessoa só. Por isso que a palavra sucesso, e aqui a gente fala sucesso da missão, daquilo que Deus confiou, é para todos nós, não para uma pessoa só. É para a igreja de Cristo. E qual que é o maior sucesso de uma igreja? Libertar as vidas, trazer o evangelho para as pessoas, esse evangelho que cura, que transforma. Então Filipe foi ali com esse propósito, com essa missão, como nós ouvimos, para pregar o evangelho para aquela cidade, para Samaria. Mas é interessante, como nós vimos, que quando a igreja ali se estabeleceu através de Filipe, porque depois que Filipe pregou, vieram os apóstolos e ali começou então a ser instituída a igreja naquela cidade. Como nós vimos, quando a igreja começou a tomar ali o lugar, a sua posição naquela cidade, houve sinais, houve maravilhas, houve demônios sendo expulsos e houve alegria naquela cidade. Diz o texto que após a pregação da palavra, os espíritos imundos saíam de muitos dando grito. Por isso que nós precisamos falar sobre essa questão dos espíritos malignos. Então, a primeira coisa que eu gostaria de reforçar, meu querido, o diabo existe. Não sei se você não lida muito bem com essa realidade, mas eu preciso te dizer, o diabo existe e sob ele tem demônios a seu serviço. E existe um resumo na missão de Satanás, que é matar, roubar e destruir. Ele tenta isso contra a minha vida, contra a tua vida, diariamente.
E eu preciso te falar, todas as pessoas não salvas, escute bem, todas as pessoas não salvas são alvos de Satanás e seus demônios, até mesmo em relação à possessão. Por isso que quando Filipe chegou a Samaria e pregou o evangelho para aquelas pessoas não salvas, houve libertação, os espíritos imundos saíram das pessoas. Porque uma pessoa não salva é alvo de ser morada de Satanás. Uma pessoa não salva, existe a possibilidade então de ser uma morada de Satanás. Lucas, você está falando que todas as pessoas não salvas são possessas pelo demônio? Não. Eu estou falando que todas as pessoas não salvas estão vulneráveis a serem possessas por Satanás. Isso é muito sério. E quando a gente fala isso, não pense você que a pessoa possessa por Satanás, ele senta lá na sala e fala, vem Satanás agora. Igual, não é às vezes a pessoa nem sabe que ela está possessa. Por isso que a gente vê alguns crimes, algumas barbáries, algumas tragédias, e você vai ver a pessoa e fala, eu não sei o que me deu. Eu não sei por que eu fiz isso. Porque essa pessoa está tão possessa que na verdade não foi uma ação dela, e não é nenhuma desculpinha ou uma justificativa, é a ação de Satanás através dela. É a ação dos demônios através dessas pessoas. Essas tragédias que nós vimos rodeando o Brasil, de pessoas que vão nas escolas e matam crianças, tudo isso, meu querido, pode ter um desvio mental, pode ter alguma dificuldade, pode ter, mas sobre tudo isso, pode ter certeza, a ação do diabo, a ação do inferno, a ação de espíritos malignos, toda a tragédia que você encontra, todas as coisas horríveis desse mundo. Por isso que o diabo é real, por isso que seus demônios são reais, porque não há justificativa de tanta maldade, de tanta loucura, de tanta tragédia que nós vemos neste mundo. No Brasil, em São Paulo, em Pirajuí, coisas que a mente, que dá até vergonha de falar, de tão trágica, de tão horrível. Tamanha é a influência maligna. E se uma pessoa não salva, ela pode ser vulnerável a essa possessão. Eu estou falando que todas as pessoas não salvas podem ser vulneráveis a Satanás. Isso quer dizer que até mesmo autoridades que não são salvas são vulneráveis por Satanás. Presidentes, autoridades, governadores. Por que você está falando isso, Lucas? Essas guerras, essas coisas que nós vemos, essas brigas, que você olha, qualquer ser humano olha e fala, que coisa infantil, que briga infantil. Mas você olha, sabe que é porque essas pessoas estão debaixo de uma influência maligna. Estão debaixo de uma influência de Satanás. Por isso que a igreja é relevante. Ela precisa tomar o seu lugar na cidade. Tomar a sua posição de autoridade na cidade. Porque a palavra de Deus diz que nós somos embaixadores do reino. Nós temos que trazer o reino para Pirajuí, para a cidade que nós estamos. Eu lembro há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, houve em Pirajuí um grande número de jovens morrendo por acidentes, por várias circunstâncias. E naquela ocasião, isso já há uns 20 anos atrás, eu lembro que a minha mãe se levantou com outras mulheres de outras igrejas. A minha mãe, a irmã Maria, e com outras mulheres, e aí formaram uma oração, que elas fizeram uma campanha, assumindo lugar sobre essa cidade, profetizando vida para essa cidade, porque num período muito curto de meses, havia morrido muitos jovens, em acidentes de forma trágica, e ninguém ficou lá, nossa, que tragédia, meu Deus, não, houve um levante da igreja, de modo geral, de uma união entre várias igrejas cristãs que se levaram para falar, essa cidade é do Senhor Jesus. Nós assumimos essa posição para declarar sobre a cidade de Pirajuí vida. E olha que interessante, logo depois, imediatamente, todas aquelas notícias de tragédia, de acidentes cessaram.
Porque era algo que estava muito recorrente. Eu não vou dar números, mas foi muitos jovens ali, cerca de 10 jovens que em um período muito curto faleceram naquela época. A igreja, ela precisa assumir o seu lugar, despojar Satanás, as potestades do ar. Então, meus queridos, deixa eu te falar. Toda pessoa não salva pode ser vulnerável a ser possessa por Satanás. Mas deixa eu te falar outra coisa. Todo verdadeiro cristão não pode ser possesso por Satanás. Todo verdadeiro cristão nunca poderá ser possesso por Satanás, os seus demônios. E eu digo isso porque tem muito cristão com medo de Satanás, com medo de ser possesso. Fala, meu Deus, será que eu sou possesso? Será que eu estou possesso? Eu quero te garantir, se você é um verdadeiro cristão, não tem como, nem bíblica, nem teologicamente, se eu estiver errado, o pastor Marinho corrige depois, mas não existe possibilidade de você, cristão, ser possesso pelo Espírito Santo, pelo demônio. Por quê? Se você tem o Espírito Santo dentro de você, como o Espírito Santo e o demônio vão morar juntos? Não tem lógica. Não existe lógica. E eu estou falando isso porque tem muita gente que fala, ora por mim, que eu acho que eu estou possesso por espíritos malignos. Não, você não está. Você não tem como ser possesso pelo espírito maligno. Mas deixa eu te dar um outro alerta. Possesso não, mas influenciado talvez. Talvez influenciado. Na verdade, eu tenho que falar até uma coisa a mais. Não existe um cristão que não tenha sido, em algum momento da sua vida, influenciado pelos demônios ou por Satanás. E aí nós temos o exemplo, mais de Pedro. Pedro fez uma declaração ali na hora. Jesus perguntou quem as pessoas estão falando que eu sou. Pedro, aquele ímpeto, aquela emoção, emotivo, fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que mensagem, que declaração poderosa que ecoa até os dias de hoje, vai ecoar até toda a eternidade. Mas minutos depois, Jesus tem que repreender Satanás da vida dele. Sabe por quê? Porque possesso, eu e você, verdadeiros cristãos, nunca seremos, mas influenciado talvez nós seremos. E Pedro foi naquele exato momento influenciado. Talvez entrou orgulho no coração dele, Ele é tão emotivo, tão, A hora que Jesus falou, Pedro, que palavra poderosa, que algo, Isso não vem de você, vem do Espírito Santo, Pedro. Aí, João, o Tiagão, gostou? Essa foi. Deu bobeira, deu brecha. E 2 minutos depois foi influenciado. E aqui, meu querido, esse alerta. Porque por bobeira, por besteira, eu e você talvez estejamos sendo influenciados por Satanás e os seus demônios. Por isso é a hora de eu e você revermos a nossa boca, aquilo que está saindo, revermos aquilo que nós estamos assistindo, porque a única forma de Satanás e os seus demônios nos influenciar é se nós estamos dando alguma brecha. É ele encontrar em nós alguma brecha, algum lugarzinho que esteja ali vazando, algum lugarzinho ali que nós estejamos vulneráveis, e ele vai te influenciar. Aí você vai falar uma palavra que você não gostaria. Aí você vai fazer uma brincadeira que você não gostaria. Aí você vai falar um palavrão que não era para você falar. Aí você vai ficar irado, que não era para você irar. Aí você vai cometer algo que você não deveria ter cometido. Aí você vai fazer alguma coisa que algum deslize, influenciado pelos demônios e pelo próprio Satanás. Por isso nós precisamos estar atentos. Se nós queremos ser igreja relevante, nós precisamos estar atentos ao nosso falar, ao nosso agir, ao nosso pensar, como nós nos comportamos em igreja, como nós nos comportamos em família. Porque todas as horas que você, e aqui eu não estou querendo me vestir de uma proteção, eu não quero aqui vestir os pastores com uma proteção, mas todas as vezes que você está maldizendo os pastores, os seus líderes de célula, eu sinto te dizer, você está sendo influência de Satanás.
E a mesma honra que vale para pastores, para líderes de célula, vale para qualquer irmão de Cristo. Se você está falando de algum irmão seu em Cristo Jesus, você está falando de algum membro dessa igreja, você está sendo influência de Satanás. Há pessoas em desacordo, em desunião com membros um dos outros. Aqui nessa igreja nós somos tão poucos, ainda que muitos, ainda nós somos tão poucos. Nós ainda nem chegamos nos 2.500, nós ainda estamos aí nos 300 membros, 400 membros, e nesse número, a gente já tem desunião um com o outro? Sinto dizer, mas isso é influência de Satanás. Porque eu tenho certeza que não vem de você, que é cheio do Espírito Santo, que é um cristão e uma cristã verdadeira. Mas esse desacordo, essa ofensa, essa raiva, essa murmuração, essa amargura no seu coração é influência de Satanás. E se nós queremos ser uma igreja relevante, uma igreja que entra na cidade, se estabeleça, que fala para as potestades do ar dessa cidade, fala, sai daqui, porque a igreja do Senhor Jesus está reinando. Não é a primeira igreja batista, não, mas a igreja de Jesus. Se nós queremos isso, nós não podemos estar com as nossas estruturas falidas ou rachadas. Nós não podemos deixar nossas estruturas, qualquer brecha para Satanás influenciar, porque a hora que nós formos tomar esses lugares, a hora que os espíritos imundos começarem a gritar e sair, eles não podem ter brecha para querer voltar. Eles têm que sair. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa boca, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós pensamos. Você não quer ser influência de Satanás? Está lá a receita em Gálatas 5,16. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então nós precisamos buscar andar em Espírito, o tempo todo. Nós precisamos, para ser uma igreja relevante nessa cidade, é andando em Espírito, é pedindo para que o fruto do Espírito, se você continuar esse texto, vai falar do fruto da carne, o fruto da influência maligna, mas também vai falar do fruto da influência pelo Espírito, e vai lá ter mansidão, domínio próprio, vai ter lá a temperança, vai ter lá o amor, vai ter lá o fruto do Espírito, e nós precisamos andar debaixo desse fruto. Nós temos que andar pelo Espírito, porque senão nós vamos estar sendo influência de Satanás. E eu quero te dizer, Deus quer te usar de forma tão poderosa, mas às vezes ele não está encontrando, porque a influência, por mais que não seja uma possessão, mas a influência está tão grande, que está sendo difícil encontrar uma brecha para o Espírito agir, o Espírito Santo. Por isso, cristão verdadeiro, para que nós possamos ser igreja relevante, eu quero terminar com esses 3 pontos aqui. Primeiro, você precisa reconhecer quem você é em Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz lá em Romanos 8,17, que eu e você somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Então você precisa reconhecer isso. Você precisa reconhecer a sua identidade, porque senão você vai ficar sempre com medo dos espíritos, sempre com medo de ser a influência do espírito maligno, do demônio. Para de ter esse medo. Reconheça quem você é. Reconheça o que está escrito na palavra. Você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Reconheça a identidade dos seus filhos, pais que estão aqui. Sabe por quê? Porque Jesus, quando ele foi tentado por Satanás, quando houve essa influência de Satanás contra Jesus, querendo tentar Jesus, Jesus ficou firme, porque ele sabia quem que ele era. Porque antes de ser tentado lá no deserto, houve uma confirmação de Deus Pai sobre a vida de Jesus. Tu és o Filho amado em quem eu comprazo. Por isso, pai e mãe, nós temos que reconhecer a identidade dos nossos filhos, abençoar os nossos filhos, dizer o quanto eles são amados. Pais de meninos, tem que falar o quanto eles são valorosos, virtuosos, cheios do Espírito Santo, para que quando o traficante chegar no seu filho, ele saiba quem ele é. E o traficante tem que chegar atrasado. As bebedeiras têm que chegar atrasado na vida do seu filho. O vício das drogas tem que chegar atrasado, porque sinto dizer, vai chegar, mas tem que chegar atrasado. A hora que chegar os convites, o seu filho tem que ser cheio do Espírito para falar: eu sei quem eu sou,
Da mesma forma, pais de meninas têm que reconhecer o valor delas, têm que dizer o quanto elas são amadas, têm que dizer o quanto elas são preciosas, têm que dizer o quanto elas são virtuosas, porque vai chegar os malandrinhos, vai chegar os moleques, vai chegar os sem noção, que não quer trabalhar, não quer fazer nada. Ô tio, vem aí conhecer sua filha. Se você não aprovou nada no coração da sua filha, você vai ter que falar: ô meu genro querido. Agora, se você falar: filho, eu te amo, você é valorosa. Se você, pai, tratar e reconhecer sua filha, a identidade da sua filha como deve ser reconhecida, a hora que chegar o malandro, a hora que chegar o moleque, ela vai botar para correr. Ô lindona, que lindona aqui, ó. Qual é a sua, rapaz? Se endireita aí, meu pai me acha linda, você não tem esse direito não. Por quê? Porque vão chegar, mas pai tem que chegar primeiro no coração da sua filha. Tio, avô, algum representante da família masculina tem que chegar primeiro no coração da sua filha, da sua cura, que você está cuidando. Temos que reconhecer a identidade que nós somos em Jesus. Uma frase que eu escrevi aqui, mas agora eu não vou achar. Mas eu quero dizer que essa igreja tem recebido diversas palavras durante muitos anos. Eu tenho certeza que os pastores vão vir e vão reforçar a nossa identidade em Jesus. E o que nós vamos fazer depois disso? Porque já tem vindo palavras poderosas, falando da nossa identidade, a identidade dessa igreja, a primazia que está sobre essa igreja, o poder do Espírito Santo, as promessas sobre a primeira igreja batista de Pirajuí. E aqui não é orgulho, isso aqui não é rivalidade com nenhuma outra igreja, mas existe palavras destinadas de identidade para essa igreja. E nós precisamos assumir isso. Mas não é só os pastores, não são só os líderes de célula, porque às vezes, meus queridos, parece que só algumas pessoas, parte da membresia, entendeu isso. E isso é para todos nós. Se você está aqui nessa noite, você tem que entender que você tem esse reconhecimento da identidade em Jesus Cristo. Segundo, nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Se nós queremos ir contra Satanás e seus demônios, nós precisamos estar nos revestir da armadura de Deus. Mas é uma pena que muitas armaduras estão enferrujadas, penduradas em algum cômodo da casa que eu não sei se alguém sabe onde que está. Nós temos que nos revestir dessa armadura todo dia. Essa armadura está lá em Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 19, eu nem vou ler, mas fala sobre esse revestir da armadura. E se você pegar o texto, está aqui, pode colocar, mas mostra aqui cada parte dessa armadura tem a sua importância. E rapidamente aqui, o escudo da fé desvia as flechas da dúvida que o inimigo lança contra nós. Cingir os lombos com a verdade nos faz impenetráveis ao vento sedutor de doutrinas erradas. Deixa eu te falar algo. Um dos maiores desafios da igreja, e da igreja relevante, vai ser manter a verdade neste mundo. Porque este mundo quer fragmentar a verdade. Este mundo quer dissolver a verdade. E o maior desafio, o anticristo, ele quer dissolver a verdade. O maior desafio da igreja, o maior desafio nós, pais, em relação aos nossos filhos. Esses dias a gente foi assistir um filme, Missão Impossível. E não vou dar spoiler não, eu sou vacinado contra isso. Eu não dou spoiler. Um dia um pastor veio aqui e me deu spoiler do filme inteiro. Se fosse um filme velho, tudo bem, mas ele tinha acabado de lançar. Eu não faço isso. Mas esse último Missão Impossível, o grande vilão do filme é a inteligência artificial. E acabou o filme, eu saí com os meus filhos e com a minha sobrinha falando: vocês, essa geração, Manu, Dani, Vitória e todos, tem um grande desafio pela frente, que é manter a verdade. Porque eles querem destruir a verdade. E está sob a responsabilidade deles. Mas cuida aí, corre atrás da verdade? Não, é minha responsabilidade ensiná-los a verdade. Capacete da salvação, couraça da justiça, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por fim, para você ser essa igreja relevante, que luta contra o inferno, que luta contra os demônios, que luta contra Satanás, você precisa resistir ao diabo. Deixa eu te falar, meu querido, infelizmente, o diabo não vai dar trégua para você. Ele vai tentar te influenciar diariamente.
Você vai dormir, vai acordar, ele já está pronto para tentar te influenciar. No seu acordar, lá no seu serviço, lá com o seu pai. É o tempo todo. Falava um pastor muito antigamente que quem inventou o banco 30 horas foi Satanás. É 30 horas que falava? Banco 30 horas lá? Que tinha propaganda, né? É só quem é dessa época aí que vai lembrar dessas propagandas. Que foi Satanás, porque ele não para de trabalhar também. Nosso Deus não para, a gente crê e canta isso, mas Satanás também não para. E ele vai tentar o tempo todo, ele pode mudar as artimanhas, ele pode mudar as estratégias, mas ele vai ficar tentando. Algumas coisas ele vai desistir, algumas coisas ele vai ver, rapaz, esse cara está muito mais forte. Antes ele não era assim, mas está mais forte. E muitas vezes ele vai, o pastor Mário falava, né, quando o crente está fazendo um favor para Satanás, o crente pode ficar parado, que até o Satanás vem tirar as mosquinhas, né? Tira os mosquitinhos. Às vezes se não tiver um pernilongo voando em você, alguma mosquinha, fica esperto. Falei, opa, será que eu estou trabalhando, né? Porque o diabo tira até as moscas de você se você estiver parado. E, meu querido, ele vai ficar tentando. Mas se você quer vencer, você precisa resistir firme. Ficar firme contra Satanás e os seus demônios. Diz lá, Tiago 4, 7, 10, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Vocês querem ver a igreja relevante se estabelecendo, e como foi com Filipe, o diabo fugindo? Nós precisamos ser essa igreja relevante, meus queridos. Nós não precisamos nos preocupar com Satanás e seus demônios. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade em Cristo Jesus para transformar esse mundo. Se uma pessoa chegou na cidade de Samaria e fez esse reboliço, mandou espíritos saírem, curou pessoas, através tudo, claro, do poder de Jesus, e aquela cidade houve alegria, imagina o que pode acontecer com uma igreja relevante na cidade. E sabe, preciso dizer, meus queridos, Deus não espera nada menos que isso. Às vezes a gente acha que, tá bom o que eu estou fazendo para Deus. Não. O que Ele espera é uma igreja relevante, uma igreja ativa, uma igreja pronta para chegar na cidade, para chegar aqui em Pirajuí. Eu quero te dizer, tudo que está acontecendo na nossa cidade, em nível de criminalidade, em nível de corrupção, em nível de vergonha, em nível de prostituição, em nível, todos os níveis, eu sinto dizer, é culpa, muitas vezes, de uma igreja omissa. Porque uma igreja relevante, ela vai trazer alegria para a cidade. E vou dizer mais, nós vimos essa semana ontem, antes de ontem, Pirajuí tendo o livramento de uma tragédia. Poderíamos ter aí várias mortes de jovens. E eu creio que é o poder de Deus agir nessa cidade. Porque se eu atribuo as mortes, acidentes, tragédias a Satanás, eu tenho que atribuir o livramento ao poder de Deus, ao poder do Espírito. Inclusive, os professores lá, o que teve ali a agilidade, tem vindo aqui nessa igreja, e com certeza, cheio do Espírito Santo, ouviu a voz do Espírito, ouviu os barulhos, mas com certeza ouviu a voz. Isso é poderoso, meus queridos, porque se a tragédia vem, e é por conta do Satanás, quando o livramento vem, você pode ter certeza, é por conta de Deus, por conta do agir de Deus, por conta do nome de Jesus. Eu gostaria de fazer um momento muito especial agora,